espiritual. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, mais um Café com Coragem, que vai ser compartilhado aqui ao nosso coração, ao nosso entendimento. Eu tenho certeza que sairemos aqui ricamente abençoados também nesta manhã, dia 24/7, onde Deus, com certeza, há de trazer para minha vida, para a sua vida também, um pensamento todo especial. Bom dia com muita alegria, no nosso Café com Coragem, que desde o início sempre teve como um objetivo fortalecer a nossa imunidade psíquica, emocional e espiritual. Então, nessa série agora temos tratado como a série Amigos, são pastores que são parceiros, que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história e que nos abençoaram já muito em vários encontros, em vários retiros, estando aqui também em nossa comunidade, na nossa igreja. E nesta manhã a gente vai receber com muita alegria o pastor Wilson Guimarães, que tive o prazer, o privilégio de poder trabalhar junto com ele um período na diretoria da nossa convenção. O pastor Eduardo foi o presidente, então trabalhamos juntos nessa diretoria, ele nos enriqueceu muito. Nos enriqueceu também compartilhando nossos retiros, tanto da UMB quanto da CBF, em vários encontros, nos abençoou demais. E nos últimos encontros, quando o pastor Rubinho era presidente, o pastor Rubinho também convidou o pastor Wilson Guimarães para poder nos ajudar e compartilhar também palavra com os pastores, com os líderes das nossas regionais, e foi um tempo fantástico, porque o trabalho que ele realizou lá, onde ele está, lá no sítio, lá no Paraná também, o seu aprendizado, ele também nos enriqueceu demais, eu tenho certeza que vai abençoar demais, demais, demais a sua vida. Mas você está entrando aqui, ó, Santa Rosa, 17 graus, a Zorade informou que Botucatu está com 18 graus, aqui em Tatuí nós estamos com 18 graus também, então o tempo está ameno. Hoje, talvez mais à tarde, aí pode esquentar um pouquinho, apesar que estamos no inverno, mas esse inverno também não está tanto assim. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Sempre quando você vai entrar, já, mais uma vez, eu pedi, né? Coloque a temperatura da tua cidade, para nós sabermos como está o estado de São Paulo e também como está o estado como está a situação em toda a parte do Brasil. Ah lá, Francisco Morato, 21 graus. Sei lá, hein? Coisa boa, hein? Coisa boa. Lá em Francisco Morato, Caldas Novas, do estado de São Paulo. Sempre lá está um pouquinho mais quente, né? Sempre mais aquecido. Mas que bom que nós já estamos aqui nesta manhã, batendo um papinho também já com o pastor Wilson Guimarães, um pouquinho antes de entrarmos aqui para fazermos todo o teste dos nossos equipamentos. Me parece que lá também está 17 graus. Então, bom dia para você com muita alegria e que seja um dia muito, muito, muito especial e produtivo para a sua vida. Aquilo que nós ouvimos ao longo dessa semana esteja sendo aplicado na sua vida e aquilo que nós vamos ouvir hoje, a pandemia e a família cristã também possa ser aplicado, vivido também na nossa vida. Não vamos apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Lá em Arequipa, a Dina está informando para nós que está 11 graus. Então, o lugar mais frio está lá em Arequipa até agora. O Brasil está bom, Arequipa 11 graus, e o Paraná, como é que será que está, hein? Olha aí, figura boa. Pastor Wilson, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo em paz, meu irmão, tudo sob controle. Bastante reservado aqui, né, por causa do distanciamento social, mas conectado com Deus e com os irmãos, né? Glória. Esse isolamento não pode, né? Isolamento não pode. Aqui está 20 graus hoje, viu? 20 graus? 20 graus, e agora? E tá bom. Então hoje... Clima excelente. Tá quente, então, hoje aí. Tá quente. Tá quentinho, tá gostoso demais. Vai aumentar, vai chegar a 29 graus, eu acho.
Aí, ó, que inverno é esse, pastor Wilson? Que inverno é esse? Não, ninguém sabe mais o que está acontecendo no planeta, né? É, O não, clima não. cabeça para baixo, né? Essa é a verdade. E como é que está a situação da pandemia aí no Paraná, nessa Preocupante, região? né? Ontem eu estava ouvindo o secretário de Saúde do Estado do Paraná e ele disse que o oeste do Paraná está preocupante, né? Está preocupante. O leste, Uhum. que é Curitiba, aquela região toda, também está bastante preocupante, mas o pior é que eles só tinham, a partir de ontem eu ouvi isso aí, né? Eles só tinham, como chama, para induzir a pessoa para colocar anestesia, para colocar os respiradores, precisa de anestesia, né? E o estoque de anestesia no Paraná só tinha para 3 dias. Meu Deus. Então, hoje já é o segundo dia em que o estoque, se não foi reposto, né? Está preocupante, ou seja, sem esse anestésico, as pessoas não têm como serem tratadas. Isso significa que pode morrer em casa, que eles não têm como receber no hospital. Puxa vida. Então, eles estavam Motivo de muita correndo, comprando pena. fora, lutando para trazer a medicação para poder tratar os pacientes. Algumas regiões aqui estão em colapso, né? Não há mais leitos, estão superlotados. Então, do Brasil, pelo que a gente percebe, o estado do Paraná é o que está sofrendo mais com toda a situação. Pelo menos nesse particular, né, de medicamento, né? Pelo menos que eu ouvi ontem. Aqui na minha cidade, eu acho que nós temos 7 casos positivos, se não me falha a memória, e um sendo medicado no hospital apenas. Mas está todo mundo, né, se cuidando, se resguardando, né? Uhum. É uma fase que vai passar, né? Vamos Sim. continuar em oração. É Pastor verdade. Wilson, vou deixar o senhor à vontade aí para o senhor compartilhar com os nossos queridos aí, e qualquer pergunta ou qualquer dúvida, você pode escrever aqui no nosso chat e depois eu vou transmitir para o pastor Wilson, tá bom, meus queridos? Pastor Wilson, fique à vontade, Deus abençoe. Amém. Eu quero cumprimentar também todos os irmãos que estão conosco online, né? E fazer exatamente isso que o pastor Altair disse. Se porventura houver alguma pergunta, faça, por favor. Inclusive o pastor Altair também, se quiser intervir, né, e participar, fica à vontade, viu, pastor Altair? De tempo em tempo eu vou chamar seu nome para me ajudar. Antes de entrar na introdução do tema pandemia e a família cristã, eu quero deixar uma palavra minha, que é essa daqui, ó. A minha palavra hoje aqui expressa apenas o meu ponto de vista. Está longe de ser uma ortodoxia, está longe de ser uma formação teológica, não serve como paradigma, mesmo porque a pandemia é algo novo em todo o mundo, ou seja, ninguém tem uma palavra abalizada sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer. A meu pensar, não é hora para vendermos cartilhas, mapas, receitas, pois tudo isso é novo. Qualquer tentativa de visualizar o porvir é uma tentativa, a meu ver, perigosa, inconsequente, imprudente, de tentar ensinar o que vai acontecer com a igreja durante essa pandemia, se ela persistir por muito tempo, ou se ela vier a acabar, né? Eu não acredito que tenhamos ainda condições de saber o que vai ser, como a igreja vai se comportar pós-pandemia. Então, acho imprudente tentar fazer qualquer prognóstico, qualquer profecia em relação ao futuro. Eu tenho visto já na internet muitos já com umas certas cartilhas debaixo do braço, orientando o povo de Deus. Eu acho isso perigoso. Mas o que precisamos fazer nesse momento, a meu ver, inclusive eu coloquei isso junto às redes sociais da convenção, que é hora de nós fazermos levantamento de dados, principalmente os pastores, né? Anotar quais as suas dificuldades, o que tem enfrentado, quais são as coisas novas que surgiram,
todo esse material que nós estamos levantando, eles servirão para uma postura mais objetiva, mais focada dos pastores, principalmente, em relação à igreja pós-pandemia. Então, essa é a minha palavra, né? É uma palavra de reflexão. Eu quero levar você a refletir comigo, porque nós precisamos, depois que essa pandemia passar, e se Deus quiser, ela vai passar, nós precisamos tomar alguns cuidados. Então, vamos lá. A pandemia e a família cristã. O texto bíblico que eu quero me abalizar aqui está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: lutem pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Vou repetir. Lutem pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. De todas as atividades eclesiásticas comprometidas, graças à pandemia, a responsabilidade da família na educação cristã de seus membros é a mais preocupante e deve tirar o sono de qualquer líder eclesiástico, de qualquer pastor. Vou repetir. A responsabilidade da família na educação cristã dos seus membros é, a meu ver, a maior preocupação da liderança. Por quê? Porque se a família falhar na transmissão dos valores do reino de Deus, a igreja, instituição, estará comprometida em crescimento e qualidade. Porque a igreja é composta de famílias. A igreja instituição é composta de famílias. A comunidade congregacional é composta de famílias. Se a família cristã não estiver estruturada, não estiver dentro dos padrões de Deus, isso terá um reflexo diretamente na congregação, diretamente na comunidade cristã. Então, nós temos visto, ao longo desse pré-pandemia, as igrejas tomando formatos diferentes. Não quero aqui citar nomes de nenhuma igreja. Os cultos tomando formatos diferentes. E as igrejas que nós denominamos igrejas modernas, elas estão atraindo mais as pessoas. Pode ser uma boa estratégia, mas, a meu ver, é exatamente o que eu estou colocando aqui. Quando a família não preserva mais os princípios do reino de Deus, ela, de uma certa forma, pressiona a liderança em apresentar a ela algo que lhe interessa, algo que ela deseja, um entretenimento, por exemplo. Então, essa é a grande preocupação. A igreja, a família, ela intervém diretamente na vida da comunidade local. A igreja não subsiste sem as famílias. Não há congregação, não há comunidade cristã sem famílias. Então, a família é a principal preocupação nossa nesse momento. Vocês percebem que nós não estamos preocupados com grupo de louvor, nós não estamos preocupados com ensaio, não estamos preocupados em reformas de templo, mas todos nós estamos preocupados perguntando, e a família, como é que está? E a família cristã, onde ela está? O que ela está fazendo? A pandemia, pastor Altair, tem servido de filtro, indicando o que é essencial e trivial no universo religioso. Eu consigo ver isso com muita propriedade, né? A pandemia conseguiu tirar o trivial e fez nascer o essencial no nosso meio. A pandemia, descortinou as nossas falhas também como líderes cristãos. Por exemplo, olha as nossas falhas. E essas falhas não foram falhas pré-concebidas. Não é maldade,
simplesmente porque nós tínhamos uma prática tradicional religiosa de fazer reino de Deus, de ser evangélico. Mas a pandemia mostrou que nós erramos. E eu anotei algumas coisas aqui que nós erramos e precisamos dar a nossa mão à palmatória. A primeira coisa que nós erramos: investimos em templos e esquecemos das pessoas. Agora nós temos templos, mas não temos mais famílias conosco. Entendeu, pastor Altair, o que eu falei aqui? Quantos investimentos nós fizemos em templos e pouquíssimos investimentos na família. Nós temos aí um encontro de casais que tem uma certa objetividade e foco, mas ele não corresponde àquilo que Deus quer em relação à família cristã. É um bom trabalho com casais, é um excelente trabalho, mas ele não é, nesse momento, essencial para nós. Ele passa a ser trivial, porque nós precisamos ver a família, o casal, como algo inserido dentro do reino de Deus. Outro erro que nós cometemos, e a pandemia mostrou isso: quem era estrela de púlpito, quem só pastoreava no púlpito e não construía um vínculo fraternal com a sua membresia, perderá muitas famílias da comunidade. Quem só pastoreava de púlpito e não estava próximo às famílias, provavelmente vai perder muitas famílias, porque não há vínculo fraternal entre o líder e a membresia. Então, isso nós já estamos vendo, que igrejas, por exemplo, com 100 membros, o pastor fazendo lives, e você tem ali 20 pessoas assistindo as lives, mas e as 80 pessoas, onde estão? Ou seja, a pandemia está mostrando que quem não era amigo do pastor agora está distante. Essa é a verdade. Agora está distante. Outro erro que a pandemia mostrou para nós, pastor Altair: nós capacitamos uma reduzida elite de líderes. Vou repetir. Nós capacitamos uma reduzida elite de líderes e esquecemos de empoderar a família. Nós investimos o que nós tínhamos de tempo e dinheiro em preparação de lideranças. Contudo, essas lideranças hoje estão travadas. Elas não podem fazer absolutamente nada por causa do distanciamento social. E se essa pandemia continuar, esses líderes não terão nenhuma atividade junto à comunidade. E quem vai pastorear as famílias deveria ser os pais e as mães. Mas a pergunta é: eles têm condições de fazer isso? Vamos responder dentro de mais alguns minutos. Mas veja, pastor Altair, nós investimos em liderança, né? E esquecemos de investir nos pais. Esquecemos de investir nas mães, como líderes natos dentro do seu território familiar, dentro do seu espaço de casa, de lar. E agora nós precisamos de uma resposta desses lares e não estamos conseguindo obter. Um outro erro que a pandemia nos mostrou, trouxe à tona, na verdade, para a nossa discussão, é que nós nos especializamos em culto, a nossa devoção, né? E esquecemos da nossa missão. Agora, o nosso culto é fraco e as famílias não sabem evangelizar. Os cultos nas lives são fracos. Essa é a verdade. Todos nós estamos aprendendo a trabalhar com esse maquinário todo. Então, os cultos nas lives são fracos. Essa é a verdade, são fraquíssimos. Não tem aquele calor humano, claro, não vai ter mesmo, né? Não tem aquela presença de Deus, vamos assim dizer, né? Aquele sentimento de que ele está presente. As pessoas estão assistindo live, pastor Altair, tomando Coca-Cola, comendo, assando churrasco, limpando a casa. Elas não estão assistindo live, não podemos generalizar, elas não estão assistindo live compenetradas, envolvidas
estáticas, ouvindo a palavra. Não, elas estão tranquilas nos seus lares. Então, hoje, nós temos um culto fraco, concomitante, não temos também uma evangelização forte. E a pergunta é, mas pastor Wilson, no momento de distanciamento social, é possível fazer alguma coisa? Sim, é possível. Sim, é possível. Nós podemos fazer uma live com os nossos familiares. Nós podemos ligar para os nossos amigos e vizinhos e perguntar a eles como eles estão. Eu estava, pastor Altair, ouvindo a CBN São Paulo, CBN Campinas, e uma especialista em conflito familiar estava falando. E ela dizia o seguinte, que antes da pandemia, os conflitos familiares estavam aumentando muito. Mas na pandemia, eles simplesmente passaram dos limites. Os problemas familiares na pandemia aumentaram assustadoramente. E aquela especialista, no seu testemunho, na sua reportagem, ela disse o seguinte, em briga de marido e mulher, agora na pandemia, todos têm que meter a colher. Ou seja, se o vizinho tapar os ouvidos, muitas mulheres vão apanhar, muitas crianças vão ser surradas. Ou seja, há um conflito familiar grande e a Igreja de Jesus pode entrar nesse momento. A Igreja de Jesus pode ser uma socorrista em tempo de crise, mantendo contato com seus vizinhos, sabendo da realidade dos seus vizinhos e tomando as atitudes necessárias para socorrer as famílias que estão ao lado da família cristã. Tenho feito algumas pesquisas junto aos crentes e ministros da palavra e percebi que a pandemia tem revelado outras situações preocupantes, pastor Altair. Agora, fora dos templos, observe bem as preocupações. As famílias buscaram, antes da pandemia, né? As famílias buscaram a prosperidade e o sucesso, mas agora não estão sabendo lidar com a escassez e a incerteza desses dias. Isso é terrível. Eles acostumaram a buscar progresso e sucesso, mas agora estão quebrados. Há muitos pais, mães sem emprego, com seus estoques de comida reduzido, e eles não estão sabendo lidar com essas situações. Eles não conseguem agradecer a Deus e render-lhe glórias, porque perderam de vista a eternidade. E isso é terrível, isso é teológico. Quando eu perco de vista a eternidade, eu também vou perder de vista Deus aqui no presente. Eu vou me envolver mais com as coisas do que com Deus. Então, nós somos agora, nesse momento, fruto das mensagens progressistas, populistas, podemos assim até dizer, de que estávamos antes da pandemia. E as nossas famílias estão desesperadas, porque elas não sabem multiplicar pão e vinho. Elas não sabem multiplicar arroz e feijão, porque viveram a vida toda ouvindo que eles são de sucesso. Eles não são cauda, são cabeça, o que é uma realidade. Mas no dia a dia nós sofremos, a igreja sofre. Outra informação interessante, pastor Altair. Os pais aprenderam a cantar louvor e investir em música. Como se gasta dinheiro com música evangélica. É impressionante. Sem falar das bugigangas evangélicas, chaveiros, livros desnecessários, tatuagens, coisas que não tem nada a ver, que a família cristã gastou seu dinheiro. Mas agora ela tem sérios problemas em praticar a educação dos seus membros. Elas aprenderam a deixar seus filhos no cultinho
e na supervisão de professores preparados e não tomam para si agora a responsabilidade de discipular os seus filhos. Compreendeu, pastor Altair, o que eu falei? Nós induzimos os nossos membros a dependerem de nós. Nós induzimos nossos membros a dependerem de nós. E agora a família cristã não sabe mais discipular seus filhos. Os pais estão com dificuldade de orar com seus filhos, de evangelizar seus filhos e até de colocá-los ao lado dos cultos online. Outra informação: os crentes aprenderam a buscar uma igreja mais confortável para eles, comunidades em que eles não desprenderam tanta energia, mas agora, na pandemia, não conseguem assistir seus próprios pastores em lives cansativas e muitas vezes enfadonhas. Eles não conseguem dizimar ou mesmo motivar o seu rebanho, o seu pastor. Eles não conseguem fazer isso. As famílias tornaram-se consumidoras de culto congregacional, porém abandonaram o culto doméstico. Abandonaram o culto doméstico. Ficaram viciadas em culto dominical, em culto congregacional. E agora eles não têm mais como lançar mão, não conseguem ver o caminho de retorno ao culto doméstico, que é super importante nesse momento da pandemia. O caminho é, com pandemia ou sem pandemia, levar a família cristã, educar os seus próprios membros nas coisas do Senhor. Nosso desafio é fazer das famílias cristãs protagonistas nesse tempo de medo, preocupação e morte. Então vem uma pergunta, pastor Altair: qual método usar na educação da família cristã doravante, daqui para frente? Qual seria o método? Bom, não poderemos contar com o sistema pedagógico grego, que é o que está aí. O que é o sistema pedagógico grego? Ele necessita de uma sala de aula, ele necessita de alunos, ele necessita de professores, de mestres, ele precisa de horários, ele precisa de trabalhos, e isso agora é impossível porque estamos sob a lei do isolamento e distanciamento social. Outro sim, não sabemos por quanto tempo os juniores, adolescentes, suportarão o nosso culto online. Então, esse método grego de ensinar, com sala de aula, professores e alunos, nós não temos como lançar mão dele mais para ensinar a família cristã as coisas concernentes ao reino de Deus. Precisamos, então, de outro método. E agora que vai a minha colocação, a minha sugestão. Com a pandemia ou depois da pandemia, precisamos do método hebraico de educação. E o que diz o método hebraico de educação? Ele responsabiliza os pais na educação dos seus filhos. Eu vou repetir. O método grego, ele requer sala de aula, alunos, professores, o que não é possível mais. Então, nós precisamos dar continuidade ao ensino cristão. Como fazer isso? Lançando mão do método hebraico de educação dos filhos. O lar sempre teve um papel importante na formação cristã do povo de Deus. Por exemplo, Deus, quando chamou Abraão, chamou a sua família. Deus chamou uma família para ser uma bênção para as nações. Veja como a família está presente nos propósitos de Deus. A igreja primitiva, pastor Altair, iniciou seus trabalhos nos lares. Texto bíblico de Atos dos Apóstolos fala de casa em casa. Então, o lar, a família, foi o elemento principal para a igreja primitiva trabalhar. A reforma protestante usou as casas para divulgar as suas teologias, principalmente na Europa. Agora, olha outra informação. As missões modernas, inclusive aquelas que vieram para o Brasil
há 200 anos, há 300 anos, eles começaram os seus trabalhos em lares e não em grandes catedrais. Grandes igrejas, como igrejas batistas, igrejas da Assembleia de Deus, iniciaram os seus trabalhos nos lares, não em templos. Então a gente percebe que o lar é um instrumento de Deus para a divulgação das coisas pertencentes ao seu reino. Então vamos ver então se o método hebraico, o método de Deus é o melhor, como é que ele se desenvolve. Observe bem. Veja a importância que esse método dá às crianças. Em Provérbios 22:6 está escrito: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Veja que interessante. A preocupação hebraica é que eu devo ensinar meu filho para que os meus ensinos não se percam, porque o menino, mesmo depois de grande, permanecerá com esses conceitos no seu coração. Olha, outro método hebraico aqui, ó, o pacto abraâmico. Em Gênesis 18:19 está escrito: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. A continuidade do pacto de Deus com Abraão estava na responsabilidade dos seus descendentes. Tem patrimônio melhor que esse ser continuadores da soberania divina? Se morrêssemos agora, nossos filhos continuariam adorando ao Senhor nosso Deus via lives? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. O conteúdo do pacto de Deus no coração deles está dando sustentação ao ponto que, se nós morrêssemos hoje, eles dariam continuidade às coisas do Senhor via lives, via internet? Eu não sei, pastor Ataí, eu não sei. Outra observação sobre a escola hebraica. Olha como Deus defende a família. Lá em Gênesis 4, 9 e 10, o Senhor disse: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Quando Caim matou o seu irmão, Deus se colocou como advogado de Abel, defendendo o direito de liberdade e integridade física no lar. Nada é mais repulsante quando o lar é o palco de crimes hediondos. Percebam a insistência de Deus em dizer a Caim: teu irmão, teu irmão, teu irmão, porque na família não se mata irmão, se protege irmão. Então veja que interessante como as coisas de Deus estão preservando o lar. O ponto de partida das bênçãos de Deus é o lar. Veja agora a exortação mosaica. Olha o que diz a exortação mosaica para o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. A certeza que os preceitos do Senhor não seriam esquecidos estava na conversão e ensinamento dos pais aos filhos. Para o hebreu, o ensino familiar representava a perpetuação de sua religião, cultura e leis do seu povo. Nesse texto, temos o Shema, o Ouve Israel, a primeira palavra de sua confissão de fé. Essas palavras eram transmitidas aos filhos.
O Shema foi a base da educação monoteísta dos hebreus, e os filhos tiveram um importante papel em sua preservação. Veja como os hebreus eram instruídos nas coisas de Deus, no lar, com os pais e com os filhos. Grandes doutrinas, grandes ensinamentos conjugados dentro do espaço familiar. Esse é o método hebraico. Os pais ensinando aos filhos os preceitos do Senhor. Não a igreja. Não é a responsabilidade da igreja. Não é a responsabilidade de um professor dominical. Ele pode cooperar, a igreja pode cooperar, mas a responsabilidade pertence aos pais. Já terminando, pastor Altair, veja a escola na casa dos hebreus agora. Olha o que acontecia dentro das casas. A primeira escola de um judeu era o seu lar. Mesmo sem intenção, os ensinos caseiros preservavam aqueles métodos pedagógicos básicos de transmissão oral e doutrinária. Os pais deveriam responder às perguntas dos filhos. Veja que interessante. Quem respondia às perguntas dos filhos eram os pais. Olha o que está escrito no livro de Êxodo 12, 26, 27. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Os pais davam liberdade para perguntas. Os pais faziam que o lar era um espaço livre, sem fronteira para os seus filhos. Os filhos tinham plena liberdade de questionar as práticas religiosas dos pais. Em contrapartida, os pais então tinham a oportunidade de explicar aquele ritual, a história daquele ritual, e sempre envolvido a pessoa de Deus, livrando Israel dos seus opressores. Vamos conhecer agora outro texto interessante, ó. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 14. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa de servidão. Veja que a expressão aqui, que o filho pergunta: o que é isto? Ele está vendo um símbolo. Ele está vendo um símbolo. E o pai está explicando para ele aquele símbolo. Está mostrando para o filho o que Deus fez. E aquele símbolo está exatamente significando isso. Olha esse outro texto interessante aqui, no livro de Deuteronômio 6, 20 e 21. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: eram servos de Faraó no Egito. Porém, o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Veja, as informações teológicas básicas, elas não eram esquecidas só porque elas eram crianças. Pelo contrário, os pais deixavam claramente declarado que um dia eles foram escravos e que o Senhor os libertou. Veja essas palavras de Deuteronômio 6, versículo 6 a versículo 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Uma família hebraica sabia perfeitamente que seu principal papel, antes de ser sustentadora e protegedora do lar, era levar os filhos ao conhecimento do Senhor. Eu concluo, pastor Altair, dizendo:
se faz necessário os pastores investirem um tempo com famílias. Talvez agora mais importante do que o próprio culto. Eu estou sugerindo que, além de fazer o culto, quando for permitido pelo governo, com espaços, com gentes limitadas dentro do templo, ao invés de termos qualquer um, temos representantes de família. Entendeu a minha proposta, pastor Altair? A minha proposta é que o líder principal, o pastor principal, diga assim, ó, o culto de amanhã, só quem deve vir aqui são os pais, não as mães. Entendeu? Observando o distanciamento social e doutrinar os pais. Ensinar os pais como ensinar os filhos. Em um outro culto, chamar somente as mães, não os pais. Evitando a aproximação física, mantendo a distância social, ensinar as mães como ler a Bíblia com seus filhos. O que cantar para os seus filhos nesse momento em que os filhos também estão com o coração quebrados, aflitos, afligidos por essa situação. Então, essa é a minha proposta. Além desse culto congregacional, temos cultos específicos que a pandemia está nos permitindo fazer ainda e instruir os pais para que eles, sim, na comodidade do lar, eles possam doutrinar seus filhos nos caminhos do Senhor. A ideia é fazer encontros reduzidos com famílias, principalmente pais e filhos adultos. Precisamos urgentemente empoderar nossas famílias, porque elas estão apavoradas e não veem na pandemia uma oportunidade de salvar alguém. Eu sei que muitos estão pensando em encontro de casais, mas nossos encontros de casais não conseguiram ver a família cristã como serva de Deus. Apenas investimos em relacionamento marido e mulher. A pandemia mudou o eixo sacerdotal. Escuta isso, pastor Altair. Mais uma vez, eu vou evocar o meu enunciado. É a minha reflexão. É o meu ponto de vista teológico nesse momento. Então, olha o que eu escrevi. A pandemia mudou o eixo sacerdotal. O sacerdote não é mais o centro e tornou a família cristã a principal protagonista da educação cristã do povo de Deus. Isso é forte, pastor Altair. Forte. Porque eu e você estamos com as mãos amarradas. Você não tem como entrar mais em um lar para pastorear. Aliás, se você fizer isso, você é imprudente. Porque você pode estar levando um vírus para aquela família. Não é isso mesmo? Sim. Nós, como pastores, não podemos mais tocar nas pessoas. Tem um distanciamento social. Então, você está percebendo que o eixo sacerdotal mudou. Mudou. Quem está agora no sacerdócio, ou seja, quem está agora na responsabilidade de representar o povo, entenda-se, família, diante de Deus, são os pais. Os pais são, nesse momento pandêmico, os sacerdotes reais. E eu e você somos apenas nutridores desses pais. Eu e você agora temos o papel de ensinar os pais, mas são os pais os responsáveis em ensinar seus filhos. Olha, pastor Altair, como é que segura um junior dentro de casa? Como é que você faz um junior sentar para assistir uma live do pastor Wilson pregando 1 hora numa live? Como é que você faz um adolescente assistir culto em live? Fala para mim. Ainda que nós não sabemos lidar com isso, não é? Nós não temos o domínio da tecnologia. Nossas lives são cansativas, são enfadonhas. E este povo está, pelo menos, pastor Altair, há 5 meses. Sim.
sem educação cristã. Concorda comigo, pastor Otair? Concordo. Muitos pais, pastor Otair, estão há 5 meses sem saber o que fazer com seus filhos. Porque eles não têm o pastor mais perto deles, não há mais o professor de escola dominical, não existe mais cultinho. Eles deitam e acordam com seus filhos, fazendo questionamentos, os filhos querendo pecar, os filhos querendo errar, os filhos querendo o mundo, e os pais que estavam viciados em nós, viciados em culto, não têm condições agora de assumir o sacerdócio. Claro, há exceções, Sim. mas eu fico pensando em famílias cristãs de 1 ano apenas, pastor Altair, de 2 anos de conversão. Me diga para mim, como essas pessoas vão se virar dentro de casa se nem eles mesmos conseguem levar a vida deles? Famílias de 3, 4 anos na comunidade cristã que chegaram agora, que precisam de um alimento forte. Então, a minha proposta, pastor Altair, para terminar a minha palavra, façamos culto com a presença dos pais. Não é para pregar Bíblia simplesmente, é para orientar como pregar Bíblia para os filhos, para a família. Como reunir a família em volta da palavra de Deus e que textos usar para ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, sob pena de tudo que fizemos antes da pandemia se perder. Obrigado pelo convite, pastor. Espero que seja um café com coragem. Pela madrugada. Isso foi um café para dar muita coragem, mas foi um soco no queixo, para nocautear realmente. Mas bom demais, bom demais. Eu anotei aqui, ó, colocou aqui a respeito de empoderar a família. Ó, isso aqui, para mim, já vai ficar como uma meta já de reinício mesmo, empoderar a família nesse pensamento hebraico. Que bênção, que bênção. Pelo que a preocupação que o senhor falou e alistou de outros, a gente percebe que é uma maneira geral, conversando com o conselho de pastores aqui na cidade. Transmitiam a live, aí tinha lá 3, 4 pessoas, 5. Depois o pessoal vai assistir num outro horário e tal. Falei, tá, mas e aquele horário do culto? O que eles estavam fazendo? Exatamente. Que compromisso que era aqueles lá? Eles não têm mais motivação, né? E a crise se instalou dentro da família. Se instalou. Que é a nossa principal preocupação, né? Exatamente. Pastor Wilson, eu não sei se tem uma concessão e pensamento dos irmãos aqui, mas é meu. Essa matéria a gente precisa trazer para um fórum maior aqui, para uma liderança, para os líderes das igrejas, para toda a liderança das igrejas. Nós precisaríamos gastar um pouco mais de tempo nisso. Tem. O senhor está com coragem? O senhor está com coragem disso? Oi, irmão, na pandemia, olha, se Deus não tiver misericórdia, pastor, escuta o que eu estou dizendo, eu talvez não estarei aqui o mês que vem. Todos nós estamos sujeitos a morrer. Sim. Não é isso? Sim. Essa é a única realidade. Verdade. Nós acreditamos na intervenção divina. Eu creio piamente que Deus vai levantar uma vacina para nós. Eu acredito. Mas há uma realidade que é a morte. Se a morte é uma realidade, eu quero morrer trabalhando para o Senhor. Amém. Eu quero gastar meus últimos minutos de vida pregando a palavra de Deus. Glória. Então, conte comigo. Tá bom, pastor Wilson. Pergunta para a Dalira aí, que já é assessora do senhor aí. Na semana que vem, qual é o dia que o senhor está tranquilo à noite?
Eu não consigo dizer agora, nesse exato momento, porque não tenho como ter acesso à agenda agora. Mas eu posso depois passar para o irmão pelo WhatsApp Amém. Os dias certinho. Amém. Amém, porque essa ideia da gente empoderar a família, isso é algo que tem que ser fundamental, fundamental. Nós podemos até colocar como tema empoderamento da família cristã. Sim. Empoderamento da família. O senhor colocou uma preocupação que estamos tendo nossos cultos, as lives, mas o pessoal está na casa deles, comendo a pipoca, tomando a Coca-Cola, ou às vezes jantando, levanta para ir no banheiro, levanta para fazer aquilo, e mesmo que o sacerdote, mesmo que o líder, mesmo que o pastor tente trazer uma mensagem que o Espírito Santo vai envolver a família, mas a pessoa está com uma cabeça... Há uma barreira, né? Há uma barreira. Tem tanta coisa para fazer. Se fosse o jogo do Palmeiras e Corinthians, ficava mais, né? Exatamente. Mas para mim foi ricamente abençoador, foi um café com coragem para tentar mudar o rumo da história. Pode ter certeza disso. E então vamos acertar para a gente fazer isso uma noite e a gente gastar um pouco mais de tempo. Positivo. Né? Acho que um pouco mais de tempo, esmiuçando tudo isso daí, para a gente já começar esse processo de empoderamento da família. Da família cristã. Legal. Isso. Feito? Combinado? Combinado. Pastor Samuel Targino está mandando aqui um grande abraço. A Elaine, lá de Francisco Morato, já mandou um abraço. Alguns irmãos, vários aqui, né, mandando um abraço para o senhor aí. Muitos, a maioria dizendo forte, mas a palavra abençoadora. Eu acho que esse café com coragem aqui deu uma coragem já para a turma mover a fé. Amém. Amém, pastor Thaís. Tá. Deus abençoe, um forte abraço. Abraço, Nadaleira. Agradecemos vocês aí que levantaram mais cedo para alimentar os animais, para poder separar esse tempo precioso conosco aqui. Beijão para todos. Um beijo, um abração, Nadaleira. Deus abençoe. Amém. É isso aí, meus queridos irmãos. Café com coragem vem para dar uma sacudida na nossa vida, aumentar a nossa imunidade e nos trazer aí uma grande direção, aliás, uma direção poderosa da parte do Senhor. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado nessa manhã, confrontado, tenha a vida impactada para nós retomarmos a nossa jornada. Daria para a gente ficar aqui até um pouco mais estendendo tudo isso depois dessa mensagem. É uma mensagem poderosa que precisa mexer conosco. Vamos falar como Tiago, né? Não somente sermos ouvintes, mas praticantes também da palavra. Então, semana que vem, nós já vamos procurar agendar com o pastor Wilson um dia à noite, para nós fazermos esse investimento grande, um tempo maior, um tempo mais amplo, para que toda a família e todos nós sejamos abençoados. Então, Deus abençoe demais a tua vida que participou conosco. Fica ligadinho na nossa agenda, a gente vai acertar direitinho, vai ser um tempo de grande bênção. Então, sempre dizendo, né, em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Tempo de pandemia, e agora já vai virar como slogan, tempo de pandemia, então, tempo de nós empoderarmos a igreja cristã. Deus abençoe demais a sua vida que participou conosco. Amanhã, pastor Marinaldo Maciel, nosso missionário lá na Espanha, vai trazer para nós um pensamento, como aconteceu a pandemia lá na Espanha também, vai trazer para nós todo um café com coragem, ok? Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia de reflexão, um beijo no teu coração e até amanhã às 10 horas com mais um Café com Coragem. Um forte abraço, Deus abençoe.